Pessoal, a gente assistiu recentemente um espetáculo onde faltou completamente qualquer senso de vergonha, que foi o truque jurídico que o PT tentou empregar para libertar o chefão Lula da cadeia em Curitiba. Não deu certo o truque, mas algumas lições importantes que eu abordei num vídeo anterior. O que vale a gente se perguntar agora é o seguinte: isto foi uma jogada eleitoral do PT, que continua sendo uma força política importante que não se pode absolutamente subestimar. Essa jogada eleitoral produziu quais resultados? Em primeiro lugar, ela reforçou uma narrativa que tem tudo para ser qualificada de absurda. A narrativa, por exemplo, que o juiz Sérgio Moro é um agente de um serviço secreto estrangeiro empenhado, através da Lava Jato, em tirar do Brasil o pré-sal. É um absurdo tão grande e tão sem vergonha dizer uma coisa dessas, que nem vale a pena discutir os seus aspectos, pois ao se discutir um absurdo, a gente no fundo acaba emprestando a ele até um pouco de legitimidade. É uma narrativa que se destina sobretudo a pregar a convertidos, que é como se diz quando alguém está dizendo algo para alguém que já está convencido. E se tem um monte de gente convencida de uma barbaridade, de uma estupidez desse tipo, o problema no fundo passa a ser dessas pessoas. Mas vamos ver o que acontece com o que o PT tentou fazer. O PT ganha ou o PT perde com esse espetáculo montado no último domingo? Eu acho que perde, e perde bastante. Em primeiro lugar, o PT volta a infundir medo nas pessoas, porque demonstra falta de respeito completo pelas instituições, pelo Estado de Direito democrático e pelas regras de funcionamento do Estado de Direito. Pode pegar muito bem com a militância, mas não é da militância que o PT mais precisa nesse momento, e sim de conquistar votos em outros arraiais. O que foi feito me parece que infunde o medo e faz a gente pensar que muitas pessoas acabam destinando uma espécie de voto útil, contanto que seja contra o PT. O tipo de postura que o partido assume me parece que o leva ao suicídio político. Ele insiste na candidatura do Lula e o Lula preso é inelegível, não por estar preso, mas por estar sendo vítima no sentido de atingido pela lei da ficha limpa. Não há possibilidade, se os rituais forem cumpridos, se os processos forem respeitados, se a lei for respeitada, do Lula ser candidato. A insistência torna difícil para o partido conseguir alianças e torna difícil também para o partido montar uma estratégia, que parece até agora a de forçar a barra até o finzinho do período de registro das candidaturas, isso vai lá na metade de agosto, para depois transferir votos. O PT transfere votos? Transfere. É uma força política importante? É uma força política importante. Tem um eleitorado cativo? Tem um eleitorado cativo. Quem for o nome que o PT indicar para o segundo turno, carrega ali, dizem as pesquisas, entre 10% a 15% dos votos. É bastante coisa, considerando o fato de que as preferências eleitorais estão razoavelmente fracionadas. Portanto, de 10% a 15% dos votos é eventualmente uma quantia capaz de levar alguém ao segundo turno. E o Lula? O Lula na cadeia continua sendo um fenômeno político. Eu digo isso sem nenhuma conotação positiva ou negativa. Ele continua sendo, hoje talvez, um dos mais importantes eleitores do país. É extraordinário para o estado da nossa crise essa constatação, que um político preso, condenado, já em segunda instância, por corrupção e lavagem de dinheiro, que é alvo de muitos processos, de mais inquéritos e que está com o nome associado indelevelmente à corrupção, tenha esse eleitorado cativo, 2, essa capacidade política de interferir no processo mesmo dentro da cadeia. É um sinal dos tempos no Brasil. Mas me parece um sinal mais importante ainda o seguinte: Lula é o que é porque muita gente acredita ainda no que o Lula parecia representar. O intervencionismo estatal, o apelo ao corporativismo, esse populismo irresponsável que em boa parte, não totalmente, mas em boa parte nos conduziu ao desastre econômico no qual nos encontramos hoje. Em outras palavras, pessoal, e isto eu digo como conclusão, não é exatamente o homem que precisa ser derrotado. O que precisa ser derrotado
são as ideias que ele representa, e muitas delas continuam por aí.